Então, continuando, ainda sobre equilíbrio químico, vamos ver mais algumas informações sobre o assunto. Os equilíbrios, eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Para ser homogêneo, assim como as soluções, ele precisa que todas as espécies participantes da reação estejam formando uma só fase. E para ser heterogêneo, várias fases. Um exemplo aqui de equilíbrio heterogêneo. Eu tenho aqui níquel sólido reagindo com monóxido de carbono gasoso. Então, nós temos duas fases, uma fase sólida e uma fase gasosa, formando aqui NiCO4 gasoso. Tá? Então, a gente considera que sólidos ou líquidos puros são virtualmente incompressíveis. Então, a gente não consegue comprimir, e a gente viu que pressão é uma das coisas que influencia na velocidade, portanto, influencia também no equilíbrio químico. Então, tanto líquidos puros, ou seja, só o solvente, né, de uma espécie que está em reação, ou um sólido, eles não participam da expressão da constante de equilíbrio, da expressão matemática. Então, no caso dessa reação, desse equilíbrio heterogêneo, só entraria na expressão da constante aqueles que estão no estado gasoso. Então, a constante de equilíbrio seria a concentração do NiCO4 sobre a concentração do monóxido de carbono elevado a 4, que é o seu coeficiente. Le Chatelier estudou os equilíbrios químicos dos sistemas em equilíbrio e percebeu que sempre que, após atingir o equilíbrio químico, se houver alguma alteração no sistema, o próprio sistema busca meios de anular essa alteração e deslocar-se para novamente entrar em equilíbrio. Tá? Então, a lei de Lavoisier diz, o princípio, de Lavoisier diz, se for imposta uma alteração a um sistema químico em equilíbrio, veja que ele já está em equilíbrio, né? Aí eu fui lá e alterei. A composição do sistema deslocar-se-á no sentido de contrariar, de anular a alteração que foi feita para que se estabeleça novamente o equilíbrio. Então, que fatores afetam o equilíbrio? A gente viu no vídeo anterior os fatores que afetavam a velocidade de uma reação e vimos que o nosso tratamento de equilíbrio aqui, ele depende da velocidade da reação. É um tratamento cinético. Então, será que todos os fatores que a gente viu que afetam a velocidade da reação afetam também o equilíbrio? Vamos ver. Concentração. A gente viu que concentração afeta, sim, a velocidade de uma reação, até mesmo porque a lei de ação das massas diz que a velocidade é igual a uma constante vezes o produto das reações, o produto da concentração dos reagentes. Então, ela também afeta aqui o equilíbrio. Em que sentido? Olha, se eu tenho A e B produzindo C e D, vou analisar apenas aqui na reação direta. Se eu adicionar mais A e mais B, aumentei a concentração, então essas substâncias vão ter maior probabilidade de se encontrar, né, de colidir e de colidir efetivamente, então vai formar mais C e D, então vai deslocar no sentido de formar mais produtos. Para quê? Para eliminar esse aumento de A e B. Se o A e B adicionado se transformar em C e D, ele deixa de ser A e B, então volta a ser o que era antes. Então, quando eu aumento, quando eu adiciono a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca na direção dos produtos. Do mesmo jeito, se eu retirar produto, tirei C e D. Então, para atingir de novo o equilíbrio, A e B vão voltar a reagir para formar aquele tanto que eu tirei de C e D. Então, se eu remover produto, o equilíbrio também se desloca na direção dos produtos. Para a reação inversa é o mesmo raciocínio, né? Se eu adicionar produto, ele se desloca em direção aos reagentes da reação direta. E se eu remover os reagentes da reação direta, o equilíbrio também se desloca em direção dos reagentes. Então, fazendo uma síntese, toda vida que eu adiciono algum reagente, alguma substância, quando eu adiciono substância, o equilíbrio se desloca para o outro membro que essa substância não está presente. E se eu removo alguma substância, o equilíbrio se desloca para o próprio membro em que essa substância que eu removi está presente. Temperatura. A temperatura a gente viu que ela aumenta a energia cinética. Se as moléculas começam a
vibrar mais, se movimentar mais, aumenta a probabilidade de colisão e de colisão efetiva, então aumenta a velocidade. E no equilíbrio, como que acontece? Então, ó, no equilíbrio é o seguinte, o aumento da temperatura favorece reações endotérmicas, óbvio, né? Reação endotérmica é aquela que gosta de absorver temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, ela vai acontecer com mais efetividade. E o contrário também é verdadeiro. A diminuição da temperatura favorece reações isotérmicas. Então, ó, se a gente considerar esse sistema aqui, N2O4 formando 2NO2, essa reação direta acontece com ΔH positivo. Significa que o processo é endotérmico. Então, se eu aumento a temperatura, a formação de 2NO2 é favorecida, ou seja, o equilíbrio se desloca no sentido dos produtos, levando em conta a reação direta. Já se eu diminuo a temperatura, o que vai acontecer? Vai favorecer o processo exotérmico. Se no sentido direto é endotérmico, então no sentido inverso é exotérmico. Então, uma diminuição da temperatura vai fazer com que seja favorecido a reação exotérmica, ou seja, é exatamente o contrário. Vai favorecer a formação dos reagentes da reação direta. Ou seja, o equilíbrio se desloca no sentido dos reagentes, porque esse é o processo exotérmico. Pressão, a gente viu lá que aumentar a pressão de um sistema fechado é diminuir o seu volume. Ó. Então, aqui eu tinha esse espaço para as moléculas se movimentarem, eu fui diminuindo o espaço, fui aumentando a pressão. Então, elas passam a ter maior chance de se encontrar e de colidir efetivamente. Então, aumenta a velocidade da reação. No caso do equilíbrio, a gente pode, vamos analisar a mesma reação anterior. Eu tenho aqui 1 mol de N2O4 se decompõe formando 2 mols de NO2. Quando eu aumento a pressão, o que acontece com o equilíbrio? Um aumento da pressão, que é a diminuição no volume do sistema, favorece a reação em que há uma diminuição do número total de mols dos gases ali presente. Nesse caso, eu tenho 1 mol de N2O4 e tenho 2 de NO2. Então, aqui tem um número de mol menor. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar a reação no sentido de formar essa substância que tem o menor número de mols total. Então, no caso desse sistema aqui, aumentando a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido da reação inversa, de formar mais N2O4. Se eu aumentar a pressão, ou seja, o inverso também é verdadeiro. Se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar no sentido da substância que tem o maior número de mols. No caso, a reação direta, 2NO2. Vejam que a gente não falou de catalisador. Passamos direto para os exercícios. Porque os catalisadores, apesar de influenciarem na velocidade de uma reação, eles não participam da reação e influenciam só na velocidade de uma das reações. No caso da reação direta, a gente adiciona o catalisador justamente para aumentar a sua velocidade. Ele não influencia na velocidade da reação inversa. E como o equilíbrio ele depende da igualdade dessas duas velocidades, então o catalisador não influencia no equilíbrio, ok? Então, para a gente praticar um pouquinho sobre equilíbrio químico, vamos ver esse exercício aqui. Aqui ele diz o seguinte: eu tenho 46 gramas de iodo e aqueci a 450 graus, veja que a reação é endotérmica, para reagir com 1 grama de hidrogênio. E ele disse que no equilíbrio ainda resta 1 grama de iodo. Está aqui a reação: 1 mol de gás iodo reage com 1 mol de gás hidrogênio e forma 2 mols de HI, ácido iodídrico. E ele pede para a gente calcular quantos mols das substâncias reagentes estão no equilíbrio, né, as reagentes, e pede para calcular a constante de equilíbrio. Então, vamos lá. No início, eu só tinha iodo e hidrogênio. Quanto que eu tinha de iodo? 46 gramas. Isso equivale a quantos mols? Ora, o número de mols é a massa sobre a massa molar. Então, 46 sobre 254. Cada iodo pesa 127. Como são 2 aqui para formar o gás iodo, eu tenho 46 gramas dividido por 254, 0,18 mols de iodo. E tinha 1 grama de hidrogênio, 1 dividido pela sua massa molar do hidrogênio é 2, meio mol de
hidrogênio. Vejam que eu coloquei 0,18 mol de iodo para reagir com meio mol de hidrogênio. São quantidades diferentes, mas a gente já está vendo aqui pela equação que eles reagem de 1 para 1. Então, quer dizer que vai sobrar hidrogênio aqui, ó. Ele só pode reagir até o tanto que tem de iodo. Mas vamos lá. Ele disse que no equilíbrio ainda restou 1,9 gramas de iodo. Então, quantos mols de iodo que tem no equilíbrio? Tá? 1,9 dividido por 254. Então, eu tenho essa quantidade ainda que restou lá no equilíbrio sem reagir. Se esse tanto restou sem reagir, quanto foi que reagiu? Ora, se eu tenho o total que eu botei e sei o tanto que sobrou, então eu posso descobrir, subtraindo o tanto que reagiu. 0,18, que foi o que eu coloquei inicialmente, menos 7,48 vezes 10 a menos 3, foi o que sobrou. Então, reagiram 0,172 mols de gás iodo. Como a reação é de 1 para 1, significa que também só reagiu esse tanto de hidrogênio. Então, sobrou quanto no equilíbrio? O tanto que eu botei, meio mol, menos o tanto que reagiu, que eu descobri aqui pela quantidade de iodo, já que tem que ser quantidades iguais. Então, no equilíbrio, eu ainda tenho 0,327 mols de hidrogênio. Então, essas são as espécies reagentes no equilíbrio. Para calcular a constante de equilíbrio, então, a constante será concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente, HI ao quadrado, sobre concentração, produto da concentração dos reagentes, I2 vezes H2. Então, esse valor eu já descobri, está aqui, né, 0, aliás, o que sobrou no equilíbrio é 0,172 mols de iodo. O valor do hidrogênio também já descobri, está aqui, sobrou 0,327 mols de hidrogênio no iodo, no equilíbrio, desculpa. E eu tenho que descobrir quanto que eu formei de gás iodídrico. Ora, se só reagiu isso, 0,172, eu só posso ter formado esse tanto de gás iodídrico, né? De 1 para 1, tudo que reagiu foi o que formou. Então, eu formei 0,172 mols de gás iodídrico no meu equilíbrio. Substituindo aqui na constante, a gente encontra o valor da nossa constante de equilíbrio. Outro exercício. Na esterificação de 1 mol, ele já me deu aqui a quantidade em mol. Então, não preciso mais nem transformar. De ácido acético com 1 mol de álcool etílico, na temperatura de 25 graus centígrados, o equilíbrio químico se estabelece quando estão presentes na solução 2/3 de mol de éster e 2/3 de mol de água. Aqui está a reação, ó. Eu tinha ácido reagindo com água, formando éster e água. Ele me disse o que eu tinha inicialmente dos reagentes e me disse o que eu tenho lá no equilíbrio dos produtos. Então, ele pede para eu calcular a constante de equilíbrio, eu tenho que saber quanto que tem ainda de reagentes no equilíbrio, porque ele só me deu inicialmente. E já me deu o que tem de produtos no equilíbrio. Então, vamos lá. Inicialmente, eu tinha 1 mol de ácido e 1 mol de álcool. Desculpa. E tinha 0 de éster e 0 de água. Isso aqui é o início, só tem os reagentes. Quando chegou lá no equilíbrio, eu tenho 2/3 do éster e 2 de água. Como o ácido e o álcool se transformaram em éster e água, basta que eu faça o que eu tinha inicialmente, menos o que eu transformei, o que se transformou, o que virou éster e o que virou água. 1 menos 2/3 vai ser 1/3. Do mesmo jeito para o álcool. 1 menos 2/3 vai ser 1/3. Então, no equilíbrio eu tenho 1/3 de mol de ácido, 1/3 de mol de álcool, 2/3 de mol de éster e 2/3 de mol de água. Substituindo na expressão da constante, né, que é o produto da concentração dos produtos sobre o produto da concentração dos reagentes, a gente vai encontrar aqui o valor da nossa constante de equilíbrio. E aqui um exercício sobre a aplicação do princípio de Le Chatelier. A gente tem aqui, ó, o equilíbrio dos íons cobaltos. Os íons cobalto, quando estão hidratados, eles apresentam cor rosa. Os íons cobaltos hidratados, cor rosa. Quando ele substitui essa água por cloreto, se transformam em cor azul. Esse processo acontece com ΔH 120, ou seja, um processo endotérmico.
E aí ele apresenta essa reação e pede para a gente assinalar qual é a alternativa que apresenta uma ação sobre o sistema. Ó, o sistema já está em equilíbrio. Eu vou fazer uma ação para deslocar ou para favorecer a formação da cor azul. Como é que eu desloco esse equilíbrio no lado dos produtos? E ele me deu essas possibilidades aqui. Vamos analisar uma a uma. Então, item A. Diminuir a concentração de cloreto. Ora, cloreto está aqui. Se eu diminuo a concentração de uma espécie, o equilíbrio se desloca para o próprio lado da reação onde ela está presente. Então, aqui está na forma de íon tetracloreto de cobalto. Aqui está na forma de íon cloreto. Ó. Aqui está ligado. Ele só falou cloreto, então é aqui. Se eu diminuo a concentração de cloreto, o equilíbrio se desloca para esse membro onde ele está, ou seja, vai se deslocar para fazer a cor rosa, vai favorecer a cor rosa. Ele quer favorecer a cor azul, então não pode ser o A. Item B, ele sugere que a gente diminua a temperatura. Ora, a gente viu que esse processo, reação direta, né, de cor rosa se transformando em cor azul, é um processo endotérmico, então ele gosta de temperatura. Então, se eu aquecer, eu desloco no sentido da cor dos produtos, da cor azul. Mas ele foi diminuir. Então, se eu diminuir, eu vou favorecer a reação exotérmica, que é a reação inversa. Então, vou de novo favorecer a formação da cor rosa. Não pode ser o item B. Item C, diluir a solução. O que é diluir? É adicionar solvente. No nosso caso, o nosso solvente é a água. Se eu aumentar a concentração de água, aumentei a concentração de água. Quando a gente aumenta a concentração de uma espécie presente, o equilíbrio se desloca para o membro inverso de onde ela está, ou seja, para o outro membro. Se eu aumentei a concentração de água, que é um produto, ele vai se deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes, de novo, para favorecer a formação da cor rosa. Então, só pode ser o item D. Vamos analisar. Adição de cloreto de sódio aquoso. Cloreto de sódio aquoso. O que é que significa? Cloreto de sódio é um sal. Se é sal, é eletrólito forte. Se está em meio aquoso, ele quebrou as ligações, está lá íon cloreto e íon sódio. O íon sódio aqui nem aparece na equação essencial, então ele é um íon espectador, não vai influenciar em nada. Mas tem aqui o íon cloreto. Então, se eu aumento a quantidade do íon cloreto, quando eu aumento a concentração de um reagente, o equilíbrio se desloca para o membro oposto dele. Então, vai se deslocar para o lado dos produtos. Como o cloreto é um reagente, aumentei a quantidade de cloreto, ele desloca o equilíbrio para o lado dos produtos, que é justamente onde se forma a cor azul. Então, se eu quero favorecer a formação da cor azul nesse sistema em equilíbrio, basta que eu aumente a quantidade de cloreto. É uma das opções. Tá? Ou se eu aumentar a quantidade de íons cobaltos hidratados. Então, favorece a cor azul, item D.